Bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa manhã que você tenha uma manhã abençoada, que você possa estar em Cristo Jesus, realizando todos os seus sonhos, todos os seus projetos, e você possa meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido um refrigério para as nossas vidas. Nessa manhã, vamos falar um pouquinho sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, que é uma bênção. Deus tem gerado muitas coisas através dessa epístola. Tremendo a forma como o apóstolo ele apresenta essa carta, porque ele apresenta em prisões. Paulo, como servo de Cristo, escreveu várias epístolas, vários livros. Paulo escreveu, se eu não me engano, 14 a 15 epístolas. Tem alguém que diz que foram 14. Tem outro consenso que dizem que foram 15 epístolas. Porém, Paulo foi um grande escritor do Novo Testamento. Ele tem muitas lições poderosas para a igreja dele. Paulo, Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos que Jesus Cristo estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A primeira coisa que é interessante aqui é que Paulo faz recomendação a Timóteo. Timóteo é seu filho na fé, é um jovem pastor. Ele está ali sendo preparado para fazer a obra de Deus. E Paulo recomenda que seu filho na fé esteja em constante servindo a Deus e trazendo a saudação aos irmãos que estão em Filipe. Ele fala claramente assim: graça a vós e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Interessante que ele comunga trazendo a paz. Ele fala sobre a graça também, que é o favor imerecido, e a paz que excede todo o entendimento. É interessante como ele explica sobre essa questão que nós devemos primeiro ter a paz em Jesus, porque Ele é que nos orienta, Ele é que nos guia, Ele é que norteia as nossas vidas. E diz assim: eu dou graças ao meu Deus. Está falando de oração, está falando de intercessão pelos irmãos, todas as vezes que lembro de vocês. Então Paulo, como o líder espiritual da igreja gentílica, ele se preocupava em interceder constantemente, porque a palavra dar graças, na verdade, ali é um clamor, é uma oração, é uma súplica em prol dessa igreja. Fazendo sempre com alegria a oração por vós e por todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro. O que Paulo está dizendo? Eu todo dia oro por vocês, todo dia eu intercedo por vocês, mas todo dia eu oro para que Deus possa alegrar o coração de vocês na confirmação do Evangelho. Quer dizer, vocês estão anunciando o Evangelho, vocês estão pregando as boas novas, vocês estão ensinando a palavra, e eu estou aqui orando porque vocês cooperam. Isso fala literalmente de dois sentidos aqui. A primeira cooperação aqui é o alimento, é o cuidado das viúvas, é o cuidado dos mais necessitados. E a segunda cooperação é literalmente o Evangelho. Então, Paulo ele se alegra com esses irmãos que estão, desde o primeiro dia que conheceram o Evangelho, através da vida de Paulo, estão ali orando, intercedendo, e Paulo, com grande alegria, motiva os irmãos, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós, aqui está a frase célebre, começou a boa obra, ele sim vai aperfeiçoar no dia de Jesus Cristo. Paulo ele enfatiza que se Jesus começou a obra na sua vida, tenha certeza que ele vai concluir a obra que ele começou em sua vida. A obra não vai ficar parada. Tudo aquilo que ele começou na sua vida, Deus ele vai dar prosseguimento. É na sua chamada, é na sua vida espiritual, é na sua vida financeira, é na transformação da sua família. Eu não sei, mas eu tenho certeza que ele vai concluir
a obra que ele tem realizado na sua vida. Tenho como por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Paulo está aqui agradecendo aos irmãos por perseverarem. Imagina, ele está dizendo, olha, eu estou preso, mas vocês estão comigo. Eu estou sendo julgado, mas vocês estão comigo. Eu estou sendo açoitado, mas vocês estão comigo. Eu estou sendo caluniado, mas vocês estão firmes comigo. Veja a importância. A pessoa inabalável na presença do Senhor Jesus por causa do poder do Evangelho que estava na alma desse homem. Olha só, porque Deus é minha testemunha das saudades que todos vos tenho entranhável afeto. Paulo tinha saudade das igrejas que ele passava, que ele evangelizava, que ele fundava. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele foi o fundador da maioria das igrejas da Ásia, na Ásia Menor. Ele foi o fundador da igreja de Éfeso, de Filipe, de Colossenses, de Tessalonicenses, e muitas outras congregações que foi através do ministério dele que foram fundadas para a obra da evangelização. Para que aproveis. Olha, isso aqui eu acho muito interessante, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso. Veja a importância, primeiro, de conhecermos a Bíblia, de conhecermos a palavra de Deus, de termos um conhecimento sólido, profundo, para não sermos reprovados. Olha só, e peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência, em todo o conhecimento. Paulo está falando claramente sobre a importância da ciência das Escrituras e do conhecimento das Escrituras através do amor. Paulo está dizendo que deve haver dedicação, deve haver tempo, deve haver uma renúncia, deve haver uma busca, porque o conhecimento esclarece, o conhecimento traz luz, o conhecimento abre a nossa visão, e o conhecimento e a ciência e todo esse conhecimento é para que você consiga, de alguma forma, aprovar ou desaprovar alguma coisa. Como é que eu vou saber se eu estou... fazendo a coisa certa? Através do manual. Como é que eu sei que o meu prato de cozinha vai estar perfeito? Eu vou ter que seguir a receita. Eu vou ter que seguir todos os detalhezinhos. Da mesma forma, Paulo recomenda aos irmãos de Filipe que busque toda a ciência. O que ele está dizendo? Navegue na Bíblia, medite na Bíblia, se instrua na Bíblia, se aprofunda na Bíblia, se alimenta na Bíblia. E ele recomenda esse conhecimento para aprovação. O conhecimento mais excelente é para ser aprovado em Cristo Jesus e para que com a excelente seja sincero. Eu só posso fazer uma aprovação se eu for sincero, se eu não der escândalos e de alguma forma não fazer pessoas pequenas tropeçarem. Olha que coisa interessante, querido. Olha só. Cheios de fruto de justiça. É muito importante isso aqui. Devemos dar fruto de justiça. A palavra no hebraico justiça vem da palavra tzadik, quer dizer justo. Justo quer dizer aquele que aplica com amor, que aplica com reta justiça, que não aplica uma justiça que está exacerbada, mas uma justa justiça. E aí ele diz mais assim, e eu espero que você me acompanhe, que você entre comigo aqui, mergulhe nesse oceano maravilhoso em nome de Jesus. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, que a internet está aqui oscilando, mas eu tenho certeza que vocês estão aí curtindo, comentando, compartilhando. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, Bianca, Alex. Vamos lá, bora lá.
Eu quero, irmãos, que saibais, olha que profundo, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo? Se eu fui preso, se eu fui caluniado, se eu estou sendo perseguido, é por causa do Evangelho. Então, os apóstolos têm uma função, nos conduzir até o Evangelho, nos preparar para o Evangelho, nos capacitar para o Evangelho. Olha o que ele está dizendo aqui: eu estou sendo preso por causa de vocês, eu estou sendo perseguido por causa de vocês, eu estou passando por prisões por causa de vocês. E muitos dos irmãos no Senhor tomando ânimo. Olha que legal, gente, com as minhas prisões. Sabe o que Paulo está falando? Enquanto eu estou sendo preso, tem gente que está sendo fortalecido. Vamos fazer uma comparação do Evangelho de Cristo ao Evangelho moderno. Esse Evangelho, essa teologia liberal, essa teologia libertina, que enquanto alguém se regozija por um líder ser preso, o meu líder, sabe o que o texto está dizendo? O meu líder foi preso por causa do Evangelho. Isso vai me fortalecer agora, pregar a palavra de Deus. Eles foram animados com a prisão de Paulo. Olha só, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Entranháveis amor. O amor do Evangelho gerou no coração de pessoas o desejo de querer mais e mais fazer a obra por causa do exemplo de Paulo que estava sendo preso. É forte isso aqui, queridos. Isso aqui é muito forte. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira ou com fingimento, ou em verdade, nisto regozijo e regozijo ainda mais. Paulo estava preocupado que as pessoas pregassem o Evangelho, sabendo que haveria contenda, que haveria rivalidade, que haveria ciúmes, que haveria vaidade, que haveria mentira, que haveria soberba, que haveria engano, que haveria falsos profetas. Mas a preocupação de Paulo era: eu vou nortear vocês aqui para conhecerem o caminho, o Evangelho, e vocês possam assim conduzir a vida das outras pessoas. Segundo a minha intensa expectação, esperança de que nada serei confundido antes, com toda a confiança de Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Gente, que evangelho poderoso! Que evangelho poderoso! Davi está dizendo que vai mandar o leão, que vai mandar o leopardo. Eita, ele vai mandar o zoológico inteiro, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe Davi do grau. Manda o grau aí, Davi. Olha só o que Paulo está dizendo. Olha só o que Paulo está dizendo. Eu não sei nem o que é isso, irmão. Leopardo, leão. Eu não sei esse negócio desses coisas do TikTok, não. Seja que Deus é bom, e que a Bíblia é fiel, e que Deus é poderoso. Olha só. Segundo a minha intensa expectativa. Olha o que Paulo está dizendo. Expectativa do Evangelho. O que é isso, gente? Leão, leopardo? Me explica aí, o pessoal da live aí. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha só, olha o leãozinho aí. Mandou. Valeu pelo leãozinho aí. Olha só, olha só. Porque para mim, o viver é Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Declaradamente, são presentes. Deus abençoe. Paulo está dizendo que para ele não interessa se ele vai morrer ou se ele vai viver, porque o amor pelo Evangelho tão forte, tão poderoso, que ele não se preocupava mais com a sua vida, com a temporalidade. Eu quero aproveitar e dizer aqui uma coisa para a gente. Gente, todos nós que estamos aqui agora, nesse exato momento, eu, você e milhares de pessoas, milhares e milhares, todas essas pessoas que você já viu
ou conhece, já viu pela televisão, daqui a 100 anos elas não mais estarão aqui. E o que essas pessoas vão fazer da sua vida? A vida é um sopro. Não se compara à eternidade, gente. Não se compara à glória da eternidade. Por isso que Paulo não estava preocupado se ele ia morrer, se ele ia viver. Diz, para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. O morrer também, tanto faz se ele viver, se ele morrer, tudo ele está lucrando para a glória de Deus. Mas se o viver na carne me dar frutos da minha obra, não sei então o que devo escolher. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou pregando o evangelho e isso está gerando frutos. Então será que eu ainda tenho que ficar mais um pouco aqui? Ele entrava em crise, né? Ele entrava em crise espiritual. Mas de ambos os lados estou no aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário por amor de vós. Glória a Deus. Olha só o amor que Paulo tinha pelos irmãos. O amor, a dedicação que ele tinha pelos irmãos. Que nós possamos ter esse mesmo amor pelos irmãos em Cristo Jesus. Olá, meu amado William, tudo bem? Deus abençoe, meu querido. Mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Ele sabia que se ele partisse naquele momento, Paulo partisse, ele ainda estava preparando uma igreja, não só uma, mas como ele fortalecia várias igrejas, vários irmãos, através da sua prisão, para que a vossa glória aumente por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Paulo desejava ardentemente estar com os irmãos filipenses, porque eles cooperavam, eles trabalhavam, eles eram animados, eles eram renovados, eles eram estabelecidos em Cristo Jesus por causa do testemunho que Paulo dava em prisões. Qual é o testemunho de líder que nós estamos vendo hoje? Devemos parar e pensar. Isso é muito sério, devemos dar testemunho do Evangelho. Somente deveis portai-vos dignamente. Paulo recomenda o nosso comportamento. Ele fala aqui, conforme o Evangelho. Isso fala de, nós temos uma base. E diz que mesmo se o líder não estiver presente ou não estiver ausente, ele tem que ter um comportamento. Veja só que importante, queridos. Ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Sabe o que Paulo está dizendo? Irmão, combata, entre nessa peleja. Ele se utiliza da linguagem de um militar. Combater é militar por uma causa. Por isso que chamamos de combate da fé. Trabalhar pela fé, combatendo o bom combate, quer dizer, militando. Da mesma forma, na política, tem pessoas que militam por A e militam por B. Aqui, Paulo está pedindo para militar pelo Evangelho. Combata, né? Através da verdade, através do Evangelho. Porque vós foi concedido em relação a Cristo, não somente a crer nele, como também padecer por ele. Esse aqui, irmão, ninguém quer mais padecer pelo Evangelho. O Evangelho triunfalista entrou em ação. O Evangelho que não tem problema, que não tem dificuldade, que não tem, que a pessoa não passa por dilemas, que a pessoa não passa por problemas. Às vezes quer tomar conta do cenário, mas é inevitável. É inevitável, porque todos passamos, querendo ou não, por lutas, por aflição, por dificuldades, mesmo que seja momentâneo, não é eterno, nada é eterno. O sol aparece, no outro dia, aí depois vem a noite, aí depois da noite vem o dia, aí depois vem o frio, depois vem o calor, né? Depois vem a tristeza, depois vem a dualidade faz parte da nossa vida. Então, a tristeza não vai durar para sempre, mas a pessoa fica triste. A doença não vai durar para sempre. Nós vamos orar, Jesus vai curar. Mas se Jesus não quiser curar, e se essa pessoa não tiver fé para ser curada, e como é que faz? Então tem todas essas coisas que nós devemos ter, que essência, que nós devemos ter, sobriedades. Por isso que Paulo diz, sede sóbrio, sede sóbrio. Caminha comigo nessa vibe aqui.
Portanto, se há algum conforto, agora Paulo recomenda o quê? Primeiro, algum conforto, se há alguma consolação, se há alguma compaixão, quer dizer, os irmãos estão na mesma vibe que eu, os irmãos estão na mesma comunhão que eu, então completa o meu gozo. Enquanto Paulo está preso, está dizendo, completa o meu gozo. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual foi o sentimento de Cristo? Ele abriu mão. Não faças nada por contenda, por vanglória ou por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Meu Deus! Hoje em dia, o camarada quer ser o tal, quer ser o bambambam, quer ser o melhor. Não reconhece a autoridade de outro. Hoje em dia não reconhece um conhecimento legal. Hoje em dia não reconhece que a pessoa se esforça, que se capacita. Não, hoje em dia o problema é o seguinte, cada um quer ser melhor do que o outro e acabou, meu irmão. Mas olha o que Paulo fala. Não, atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É complicado, meu querido. É complicado. Olha só. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Gente, isso aqui, nossa maior referência aqui, meu amigo. Nós temos a maior referência aqui. O negócio ficou claro aqui. Deixa eu diminuir essa claridade aqui. Pronto. Nós temos uma referência aqui que foi o próprio Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, o que Paulo recomenda? Paulo recomenda o quê? O próprio Cristo, sendo em forma de Deus, não usurpou essa glória, mas ele se esvaziou. Paulo está recomendando o quê? O maior exemplo é Cristo, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Não, meu irmão, ninguém quer servir mais. Ninguém quer ser mais servo. Ninguém quer ser. Todo mundo quer ser senhor, todo mundo quer ser estrela, todo mundo quer ser bom. É complicado, irmão. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, tanto nos céus como na terra e embaixo da terra. Olha só que profundo. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha a importância de um líder que inspira. Ele é tão influente, quer na ausência, quer na presença, não há alteração. Sabe por quê? Porque as pessoas foram ensinadas a conduzir o rebanho de Deus, a trabalhar para Deus, e que nem é necessário que o líder esteja no local, porque as pessoas foram habilitadas, foram capacitadas, e as pessoas foram revestidas por Deus. Quando você vê uma igreja que ela só enche quando o líder está, esse líder não se faz necessário. Sabe por quê? Porque ele faz com que as pessoas sejam dependentes dele, emocionalmente. Isso é um grande problema, porque fala da manipulação. Paulo instrui a igreja, mesmo na sua ausência, a importância deles no comportamento do evangelho. E isso faz com que a igreja esteja habilitada, quer ele estar presente, quer não estar presente. Hoje em dia, se o pastor não tiver, a igreja vazia. Por quê? O problema é do líder, porque o líder não capacitou a igreja, porque levamos Cristo, porque pregamos Cristo, porque fazemos a obra de Cristo. Estão a perceber? Estão entendendo? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar. É Deus que faz, meu irmão.
fazei todas as coisas sem murmuração, nem contenda, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Não existe uma era pior do que a nossa. Não existe uma era pior do que a nossa. Falando de geração corrompida, não existe uma era pior do que a nossa. Uma geração fala de 70, 80 anos. Nós estamos vivendo dentro de uma geração que nós estamos vendo tudo acontecendo aos nossos olhos. Tudo pode, está tudo liberado. E realmente está tudo liberado, porque Cristo não obriga ninguém. Mas o que a Bíblia fala, como nós devemos andar, estou falando para quem é crente, para quem quer ter uma comunhão com Deus, para quem quer sabe o que quer da sua vida, tem que ter uma conduta e uma postura diante de Jesus, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu quero deixar aqui um fundamento poderoso, não é um fundamento de oba-oba, não é um fundamento de blá blá blá, não é um fundamento que a pessoa ouve qualquer vento de doutrina e é levado, mas um alicerce, uma base para sua casa, uma base para o seu filho, uma base para a sua família. São bases, querido. Bases estruturais, espirituais, poderosas em Cristo Jesus. Vamos lá. Vamos continuar aqui. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. E espero no Senhor que em breve vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo sabendo dos vossos negócios. Olha a preocupação de Paulo mesmo estando preso. Paulo se preocupa em enviar o seu Timóteo. É um obreiro que ele tinha preparado. Tinha um jovem pastor. Ele disse que esse pastor, esse jovem pastor, iria ser enviado para Filipe, para que a alegria, olha só, ele estando preso e a alegria dele pudesse ser renovada. Será que se alegra quando Deus usa alguém? Será que você consegue glorificar a Deus quando Deus está levantando alguém? Quando Deus está capacitando alguém? Será que você consegue se renovar? Paulo, mesmo estando preso, diz sinceramente que gostaria de ver Timóteo pastoreando onde ele era pastor. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Paulo amava a igreja de Filipe, apaixonado por aquela igreja, se preocupava com aquela igreja. Olha só, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Aí Paulo já dá uma exortação, porque os irmãos estavam muito preocupados com as coisas pessoais e esquecendo das coisas de Cristo. De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido os meus negócios. Paulo está esperando que os irmãos, que a igreja possa sim providenciar a necessidade para enviar Timóteo. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro nos combates e vosso enviado. Além, olha só que interessante. Além de Timóteo, Paulo confiava também em Epafrodito, que era também cooperador do evangelho, que também era aquele que fazia a obra da evangelização. E diz assim: e de fato esteve doente, quase morreu, mas Deus se apoderou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não estivesse em tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozije. Sabe o que Paulo está dizendo? Em tempo de perseguição, em tempo que muitos irmãos estão morrendo, em tempo de imagina, uma igreja escondida,
uma igreja ali que, se pregasse, poderiam ser mortas por causa do evangelho. E ali Paulo se alegra em enviar um homem àquela igreja, porque se aquela igreja visse esse homem e fosse um mensageiro de Cristo, havia muito gozo e muita alegria. Como é que nós vemos os mensageiros de Deus hoje? Será que nós sentimos alegria? Ou será que nós sentimos tristeza pelos mensageiros das boas novas? Que possamos em Cristo Jesus mudar o nosso comportamento como mensageiro e não trazer tristeza à igreja do Deus vivo, mas trazer alegria, porque muitas pessoas estão cansadas, muitas pessoas estão sobrecarregadas, muitas pessoas estão entristecidas, muitas pessoas estão abatidas, mas Paulo recomenda que ele enviaria um servo fiel à palavra de Deus, e também um jovem pastor para animar os irmãos da igreja de Filipe. Agora, resta, irmãos, que vos regozije no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e na segurança para vos guardar-vos. Olha só, olha a recomendação de Paulo. Ele tem prazer de escrever a punho. Você sabe que a escrita naquela época era feita a punho. Ou era um amanuense, quer dizer, aquele que escrevia, um escriba, um escritor que escrevia o que ele redigitava. Muitas vezes ele escreveu a punho, ele mesmo escreveu à mão. Em outras epístolas foram os escribas, os amanuenses que escreveram ou redigitaram o que ele falava. Mas aqui Paulo diz, eu estou escrevendo. Mostra claro que ele tinha um prazer de escrever, e ele fez uma recomendação: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Eu tenho 3 coisas interessantes aqui: cães, malobreiros e circuncisão. Eu tenho a doutrina da circuncisão aqui, que Paulo disse, eu sou circuncidado, porém agora eu tenho Cristo. E o livro da lei diz, circuncidai-vos o vosso coração, e não o vosso prepúcio. Sabei que Deus é Deus zeloso. Entendeu? Então o que Paulo está explicando aqui? Que existe cães. Cães são aqueles que são vorazes, são os falsos profetas. Os cães são aqueles que são pessoas determinadas a saquear a sua lã, que não tem compromisso com a verdade, que não tem testemunho da verdade. E também aqui fala dos maus obreiros, obreiros relaxados, obreiros que não têm compromisso com a palavra de Deus, obreiros que sequer vivem um testemunho de Cristo. E ele vem explicando acerca dessas doutrinas, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. Então, esse negócio de circuncisão da lei, acabou. Cristo circuncida o nosso coração. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida, pode confiar na carne, ainda mais eu. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou circuncidado. No 8º dia, eu tenho uma linhagem israelita. Então ninguém vem falar para Paulo sobre circuncisão, porque ele era circuncidado. Ele era perseguidor. Olha só, segundo o zelo perseguidor da igreja, ele perseguia a igreja. Segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Então tem muita gente que vive a lei para quê? Não para trazer o amor do evangelho, mas para perseguir a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas essas coisas. Sabe o que ele está dizendo? Eu abro mão da minha linhagem, eu abro mão do meu estado de circuncidado, eu abro mão da minha liderança como um líder perseguidor. Ele tinha cartas de autoridade para perseguir a igreja. Ele abre mão de ser um soldado. Ele abre mão por ter o zelo do evangelho. Ele tinha zelo na lei, mas ele aplicava a lei, ele matava pela lei. Tanto que ele matou o Estevão por causa do zelo da lei. Vocês sabiam disso, gente? Que ele matou Estevão por causa do zelo da lei? Olha que forte.
para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição do morto. Olha só que esse homem estava convicto que um dia ele iria ressuscitar. Então a morte é inevitável a todos os homens. Mas o que Paulo ensina? Que haverá ressurreição dos mortos. Isso aí para alegrar a nossa alma, para alegrar o nosso espírito. Porque Paulo, escrevendo a Tessalonicenses, diz assim: irmão, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. A palavra no grego ali, dormir, é morrer. Mas ao ressoar a trombeta de Deus, né, o anjo vai lá, vai ressoar a trombeta, e nós que tivermos mortos, ou aqueles que dormiram primeiro, que estão mortos, ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Então o que Paulo está dizendo? Que a nossa alegria, que até se morrermos, nós cremos na ressurreição dos mortos. Usando o exemplo que Cristo ele ressuscitou ao terceiro dia. Então Cristo é o exemplo da ressurreição. Estou acabando já o livro, é muito gostoso, é muita coisa, é muito pão aqui em Filipenses. Eu peço que você tenha só um pouquinho de paciência, que você comungue comigo essa mesma fé. Não que já tenha alcançado, que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo. Ele está orando para que os irmãos possam ser alcançados da mesma forma que ele foi alcançado. Porém, ele está preso. O que ele está dizendo? Muitas pessoas vão ser presas, mas tenham ânimo. Muitas pessoas vão ser perseguidas, mas tenham ânimo. Muitas pessoas vão ser caluniadas, mas tenham ânimo. Muitas pessoas vão ser bombardeadas no intelecto, mas tenham ânimo. Prossigo para o alvo. Glória a Deus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Paulo está dizendo que existe um prêmio. Paulo está determinando que existe um prêmio, porque ele foi vocacionado. E aqui a gente tem que parar e falar. O que é vocação? Vocação não é somente um sentimento ou um desejo. É algo dado pelo próprio Deus. Deus nos vocaciona, Deus nos habilita para toda boa obra. Que legal, hein, gente? Prossigo para o alvo. Glória a Deus. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Sabe o que ele está dizendo? Eu recebi o Evangelho, eu fui doutrinado por Cristo, eu recebi o poder do Espírito Santo, eu tenho que caminhar agora nessa visão. Eu não tenho que perder o sentido, eu não tenho que perder a direção. Sede também meus imitadores, irmãos. Tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. O que Paulo está dizendo? Está vendo? Eu estou sendo preso, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo caluniado, mas qual é o meu comportamento? Pregar o Evangelho. Foi o que Paulo fez. Portanto, muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? São aqueles que apostataram da fé, são aqueles que não querem o Evangelho, são aqueles que odeiam o cristão, são aqueles que odeiam o irmão. Gente, isso é uma realidade. Pessoas odeiam o Evangelho. Então, não se preocupe se alguém vos odiar, porque eles odeiam Deus, eles odeiam Cristo, eles odeiam a mensagem da cruz. Por quê? Porque é libertador, é transformador, e as trevas não têm comunhão com a luz. É por isso que eles odeiam a luz de Cristo, eles odeiam o Evangelho. Olha só o que a Bíblia fala sobre esses que odeiam. O fim deles é a perdição, e o Deus dele é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Olha só, Paulo é enfático em dizer
que as pessoas que amam as coisas terrenas, infelizmente, que se vangloriam pelas coisas terrenas, elas terão as suas próprias perdições por causa das concupiscências naturais que elas mesmas estão procurando, por causa das suas próprias vaidades e soberbas e comportamentos diante de Deus. E para encerrar o capítulo 4, portanto, meus amados e meus queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sintam mesmo no Senhor, e peço que também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. E está clamando, por favor, me ajudem. Por favor, não deixe a obra parar. Por favor, não deixe o trabalho de Deus esmorecer. Por favor, perseverem na verdade do Evangelho. Me ajude com essas senhoras que estão aí, com as viúvas que estão aí, com as crianças que estão aí, com a igreja que está em Filipe. Regozijai-vos sempre no Senhor. E ele diz assim, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notório, que as pessoas possam ver equidade, equilíbrio em você. Sabe o que é equidade? As pessoas elas vão notar isso, que seja notório a equidade em você, no seu comportamento, como cristão, como servo de Deus. Não estejais inquieto por coisa alguma. Não ande correndo de um lado para o outro atrás de coisa. Calma, fica tranquilo. Deus conhece as tuas necessidades, irmão. Deus conhece as tuas necessidades. E de certo que Ele vai te dar direção e Ele vai suprir a sua necessidade através da direção que Ele vai dar para você. E Ele diz, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Ele está dizendo claramente que a paz vai guardar eles, que eles vão ficar tranquilos, seu coração vai estar abençoado. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é reto, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que Paulo está dizendo aqui? Que todas as coisas têm que ser para a glória de Deus. Se é pensamento, se é sentimento, se é pureza, se é de boa fama, vou pensar, vou meditar, eu vou mergulhar nessas coisas. Porque aí eu vou ter tranquilidade. Eu vou ficar pensando em problema, em dificuldade, decepção. Não vou perder meu tempo com essas coisas. Eu vou pensar no que é bom, no que é reto, no que é amável, no que é agradável, no que é sincero, no que é puro, no que é honesto. Deixa para lá o desonesto. Deixa para lá quem não é justo. Deixa para lá quem não tem uma boa fama. Deixa para lá quem não é amável. Deixa para lá quem é odioso. Deixa para lá quem é ateu. Deixa para lá quem não acredita em você. Deixa para lá, meu irmão. Veja que Paulo ele termina a carta dizendo muito obrigado aos irmãos por reviver essa esperança, por ter lembrado da gente nessa oportunidade que eu estou escrevendo para vocês. Deus abençoe Alex e Fabiano, está me ajudando aí na live desde o início. Deus abençoe, querido. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto na fartura quanto na fome, tanto na abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só, a tônica. Ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas primeiro ele diz quais são as coisas. É fartura, abundância, é riqueza, é necessidade, é prisões, é escassez, é tudo
tudo, Ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Quer dizer, se nós passarmos por todas essas situações, Deus vai passar conosco. Nós não estaremos só. Quem crê nisso? Todavia fizeste bem em tomar-me parte na minha aflição. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu louvo a Deus por essa igreja, porque essa igreja tomou o meu partido. Ela está vendo que eu estou preso por causa do evangelho. Então agora estão recompensando Paulo, enviando oferta, enviando mantimento, enviando ajuda, enviando tudo que Paulo estava precisando. E ele diz, eu não procuro dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi Epafrodito. Olha só, companheiro, olha como é importante termos um companheiro na obra, que ajuda a gente. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Saudai também todos os santos em Cristo Jesus, irmãos que estão comigo, vos saúdo todos os santos. Então, Paulo começa a carta alegrando, exortando, ensinando, preparando a igreja e termina a carta agradecendo. O apóstolo Paulo foi fiel nas prisões, foi fiel na palavra, não se corrompeu. Eu te pergunto, qual é o teu pensamento acerca do evangelho? Você vai se corromper se você quiser. Você vai se dobrar se você quiser. Você vai se prostrar se você quiser. Ok, queridos? Então quero agradecer a vocês que ficaram comigo até agora. A Neia Lopes, o Alex Fabiano. Olha só, muito obrigado. E as pessoas que entraram aqui, bastante gente entrou aqui, estou vendo aqui mais de 80 pessoas. Total de visualizações, 99 pessoas. Não ganhei nenhum seguidor, nenhum presente, mas eu ganhei a Cristo. Ganhei o Evangelho, ganhei a palavra de Deus, ganhei o teu coração. Porque eu não estou aqui para buscar prêmios, presente, eu estou aqui para pregar o Evangelho, para te instruir, para te ajudar, para te confortar, para renovar o teu espírito pela palavra da verdade, pela palavra da eloquência, pela palavra do Evangelho, pela palavra que é soberana. Essa palavra que tem poder de esclarecer a mente do homem, que tem poder de destruir a mente do homem, de capacitar a mente do homem, de nortear a mente do homem. E essa palavra, ela guia a nossa mente, ela guia a nossa alma para fazermos tudo aquilo que desejamos. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado, recebido da parte de Deus alguma coisa. Que vocês possam assim receber a bênção de Deus. Posso orar por você? Então ore a Deus comigo, busque a Deus comigo aqui através dessa live. Que eu tenho certeza que Deus vai te orientar, que Deus vai te capacitar, que Deus vai te fortalecer. Deus vai te renovar tuas forças, renovar tua esperança, renovar os teus sonhos, renovar tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus. Tenho certeza disso. Vamos orar, meus irmãos? Quem está comigo aí para eu ver? Então vamos orar a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa manhã tão abençoada. Estou aqui falando sobre a carta dos Filipenses. Falamos os 4 capítulos, fizemos comentário versículo por versículo. Espero que tenha alcançado o coração daqueles que estão aflitos, daqueles que estão cansados, daqueles que estão sobrecarregados. E que a tua graça possa estender e possa dar uma fé direcional, possa dar uma genética espiritual, possa dar uma orientação divina, eles possam serem renovados, possam ser abençoados, possam ser instruídos em toda a verdade, em toda a ciência, em todo o conhecimento, para a glória de Deus. Assim eu quero abençoar a vida do meu irmão, em nome de Jesus. Obrigado, Léia. Obrigado, Alex. Obrigado, Jaque de Vasconcelos. Nenet. É isso aí. Deus abençoe. Tamo junto.